Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e damos as boas-vindas para toda a comunidade do canal Paz e Bem e também para aqueles que nos acompanham através da Universidade Livre Pampédia e da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje nós vamos falar de um tema delicioso, maravilhoso, que é música, que a vida seria tão insossa e tão sem graça se não houvesse música, né? E temos duas pessoas especialíssimas aqui, o maestro Laércio Diniz e a violoncelista Ana Chamorro, que vão contar várias coisas interessantes para nós. Nós vamos falar um pouco dessa importância da música e da arte em geral. A gente já sempre fala, né, da importância da arte em todos os momentos, e principalmente nesse momento de pesadelo mundial que nós vivemos, o quanto que nós notamos que uma das coisas mais essenciais para a nossa vida é a arte, né? Então, eu vou começar, como sempre, antes da palavra para vocês, eu vou começar lendo uma poesia do meu livro aqui, Luas Vermelhas, Poemas de Outono, que é sobre justamente a importância da poesia, né? E aí depois nós vamos falar da importância da música. Poeta profeta. Poeta que é poeta, sabe beber a paisagem, sabe espalhar aragem, sabe honrar o passarinho que na porta fez seu ninho, mas sabe na hora certa fincar a bandeira alerta para as vergonhas humanas, as que fazem sangrar crianças, as que ferem esperanças, as que nos medem desiguais. Poeta que é poeta dói-se e faz-se doer, e faz doer, e não cansa de entretecer no meio da noite deserta, deslumbre de amor e paz. Então, assim também a música tem que fazer, fincar essas asas alertas. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir a cada um de vocês que vocês se apresentem, resumindo um pouco o vastíssimo e belíssimo currículo que os dois têm na área da música, com várias passagens por várias partes do mundo. Mas conta um pouco, Laércio e Ana, conta o que vocês, a trajetória de vocês, vamos conhecer um pouquinho. Eu acho que a Ana pode começar. Então vai, Ana. Ladies first. Bom, eu comecei a estudar violoncelo aqui no Brasil. Eu sempre ouvi música desde pequenininha, né? Eu acho que eu tinha 4, 5 anos, eu ia com meu pai aos concertos lá no Teatro Municipal, domingo de manhã. Depois, mas não tinha oportunidade, né? Dinheiro, aquelas coisas para você poder. Era muito caro aqui para estudar no Brasil. Geralmente descendentes de europeus, né, que estudavam, filhos de músicos, era difícil. Aí apareceu no SESC lá um projeto de ensino coletivo, e foi bem na época que meu pai começou a trabalhar numa empresa, que era filiada ao SESC, então a gente começou a estudar lá, né? Eu não queria ir, eu era muito tímida, eu não gostava de pegar ônibus, de encontrar com outras pessoas, mas fui empurrada e comecei a estudar lá. E aí foi indo, assim, rapidamente, como eu gostava muito, eu acabei sabendo que tinha uma escola municipal de música, que tinha orquestra jovem, né? Então eu comecei do SESC eu já entrei na escola municipal de música, já entrei em orquestra jovem, foi bem rápido, assim, já comecei a fazer um monte de cachês por aí, o que foi ótimo, porque precisava de dinheiro, foi bom e ruim, né? Mas foi bom, eu precisava de dinheiro, a gente precisava. E aí comecei a estudar, e comecei a logo me profissionalizar. Aí eu toquei um pouquinho no Teatro Municipal, toquei na antiga USESP, toquei na USP, na orquestra da USP. Aí eu tive um acidente muito grave, quase morri, realmente, quase morri, foi muito grave, afetou muito, eu tive que recomeçar o instrumento, porque me quebrei toda e quase morri, fiquei um tempão na UTI e tal. E aí depois voltei para a USP e depois fui estudar na Alemanha, estudei lá, música de câmara, violoncelo, morei em Colônia, o Laércio foi antes de mim para lá, né? E a gente casou Vocês na se Alemanha. conheceram, vocês se conheceram lá? Vocês Não, a conheceram? gente se conheceu aqui, primeiro fazendo teste para o Teatro Municipal. Eu vi o Laércio lá, alguém me apresentou. E acho que antes a gente tinha se encontrado uma vez no Rio de Janeiro, com um colega violoncelista. Eu não conhecia o Laércio, conhecia esse cara que era violoncelista. E ele me contou que o Laércio, a primeira coisa que ele perguntou era se eu tocava bem. Interesse, né?
Vou casar com Que era uma qualquer coisa que eu uma. não estava interessada em saber de ninguém se tocava bem ou não. Depois a gente se Esse é um encontrou no Teatro requisito, Municipal. né, para o maestro, um requisito para o maestro, né? Claro. Na época ele era só violinista, né? Era violinista, eu conheci o Laércio como violinista. Aí, depois a gente se reencontrou aqui no Teatro Municipal, e depois a gente foi tocar numa orquestra de câmara jovem, que tinha aqui, com jovens, mas eram todos profissionais, né? Tinha patrocínio de um banco, aí foi aí que a gente foi chegando mais perto, e a gente se casou lá na Alemanha, mas a gente se conheceu aqui, né? Nos casamos lá. E aí foi isso, estudei lá, fiquei lá um tempão, quase 8 anos, aí a gente voltou para o Brasil, e daí a gente fez bastante música de câmara, aqui quarteto, trio com piano. Lá eu toquei em várias orquestras, viajei bastante na Europa também com essas orquestras. E aqui a gente fez bastante coisa de música de câmara, orquestras, tudo, e eu sou professora também, dou aula, dou aulas particulares, Que aula na... multiplique, né? Que se multipliquem os talentos, né? É o que nós precisamos, né? E é isso, assim, resumidamente é isso, né? Que beleza. E você, Laércio, conta um pouco da sua história, já se apresenta. Então, primeiro, bom dia a todos, né? Dora, Maurício, ao público que nos assiste aí. A história é muito parecida com a da Ana. Eu comecei num projeto social também em Brasília. Eu sou do Rio de Janeiro, meus pais mudaram para Brasília. Eu comecei tarde, como a Ana também, com uns 16 anos de idade. E nesse projeto social do SESI, que é o Projeto Espiral, que tinha no Brasil todo. Assim, tinha no Rio, São Paulo, Brasília, e depois foi para o Ceará, uma coisa assim. Aí comecei nesse projeto, inclusive com um primo meu, que depois virou violista, e é violista na Orquestra de Brasília, no Teatro Municipal do Rio. E então eu fui bolsista de uma universidade do Rio de Janeiro, um projeto em que tinham 9 cearenses e eu, então a gente ficou bastante próximo, né, com os nordestinos, já tinha aí uma previsão, né, para outras coisas que iam acontecer. E depois eu fui para São Paulo, vim para São Paulo para tocar no Teatro Municipal, toquei no Teatro Municipal, enfim, durante um ano, depois ganhei uma bolsa pelo DAAD, né, uma bolsa do governo alemão, fui para a Alemanha. Antes, eu e a Ana, nós nos conhecemos tocando quarteto, tudo. Aí eu fui para a Alemanha, depois ela foi uns 6 meses depois, e lá o que aconteceu? Eu estudei na escola de Colônia e toquei em várias orquestras também. Nós tocamos juntos na Orquestra de Câmara de Heidelberg, que era uma orquestra, inclusive, muito engraçada, porque ela fazia 360 concertos por ano. Era um concerto em cada lugar do mundo, durante, sei lá, vários anos. Era um cravista, que é um ex-advogado, e vários solistas muito importantes, Pina Carmidelli, Maurice André, vários tocaram lá na época de estudante, né? Porque como eles faziam concerto direto, praticamente não ensaiava, você chegava lá com instrumentos e saía tocando, né? Aí ia aprender depois 2 ou 3 concertos. E era uma orquestra bem bacana. A gente tocava, então o maestro gostava bastante de mim, eu comecei a regimentar lá, então a gente fazia tipo uns 2, 3 meses por ano, guardava dinheiro nas férias, e aí para poder sobreviver, né? Depois que a bolsa acabou. Depois, então, voltamos para o Brasil. No Brasil, nós fizemos um quarteto de cordas, especializado em música brasileira, Quarteto Áudios, gravamos vários CDs, fizemos uma orquestra barroca também, Engenho Barroco, que também gravou bastante. E depois fizemos a Orquestra Filarmônica do Brasil, que também está aí de pé. E continua a Orquestra Filarmônica em pé. Na verdade, continua tudo em pé, mas aquele pé só num pé só, né? Com essa pandemia, não tem nada de 2 pés. Então, está tudo meio parado, mas existe. Aí depois eu comecei a estudar regência, né? E com a Filarmônica do Brasil, e depois eu fui para João Pessoa como maestro da Orquestra Sinfônica Municipal lá. Fizemos um festival muito muito grande, mais de 8 anos, mais ou menos, não, 7 anos que eu dirijo esse festival. E também agora eu sou diretor, aliás, já faz um tempo de um projeto que a gente pode falar também, que é a Ação Social pela Música, um projeto social do Rio de Janeiro, que eu levei para João Pessoa. Vou querer que você conte um pouco para a gente disso aí. Que faz parte da nossa história, né? Da minha e da Ana, essa história do projeto social. Porque então vocês, na verdade, se beneficiaram de um projeto social e agora vocês estão também trabalhando por isso, né? Exatamente. Agora, exatamente. Eu queria só contar uma particularidade muito interessante, que nós nos conhecemos
em 2014, né, numa atividade que eu coordenei, o Maurício também estava junto, nós fizemos o segundo Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade no Centro de Convenções Rebouças, né? E o Laércio dirigiu uma orquestra, né, tocando Bach, né, porque tivemos um lançamento de um livro para criança, né, sobre Bach, enfim, foi uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, esses congressos, dos momentos mais felizes da minha vida foram esses congressos, e esse foi o último que nós tivemos, não sei se vamos ter algum outro, mas enfim. E aí, no dia que o Laércio dirigiu a orquestra, né, e foi o concerto antes de começar o congresso, no saguão lá do Centro de Convenções Rebouças. Depois teve um outro, porque o Laércio Signorelli Diniz, né? Teve um outro Signorelli, que é o João Signorelli, que fez a performance do Gandhi, né, no teatro. Então foi a orquestra e o Gandhi que abriram o congresso, que foi um congresso maravilhoso, teve gente de todos os continentes, da África, da América do Norte, da Europa, da América Central, enfim, foi muito bom, né? E aí nós ficamos nessa amizade, né? Que a gente já conversou sobre vários outros projetos, mas ainda nenhum saiu, mas ainda vai sair um outro projeto junto. Ainda vai sair um outro projeto junto. Mas conta para a gente, então, vamos começar, então, a falar sobre essa questão dessa ação social, o que é, o que vocês fazem, como é que é, né? Então, quem trabalha realmente com isso, no momento, é o Laércio, né? Ele que está ligado a essa ação social pela música, e quem é a diretora que iniciou esse projeto no Brasil é uma violoncelista, Fiorella, que é da Guatemala, eu acho, no Rio de Janeiro, e ele que pode explicar melhor, então, o que é esse projeto e qual o trabalho dele lá. Então, fala, Laércio. Então, a Ação Social pela Música, Fiorella Solares, ela é casada, foi violoncelista se aposentou no Teatro Municipal. E ela foi mulher do ex-maestro Davi Machado, que foi uma referência no Brasil, enfim, um grande maestro que faleceu cedo, né? E ele era amigo pessoal da pessoa, o senhor que criou o projeto da Venezuela, não me recordo agora o nome. Você lembra, Ana? Bem, enfim, o projeto da Venezuela, que é uma referência mundial em projetos sociais. A Venezuela é uma grande referência, né? E ele era muito amigo desse senhor que criou esse projeto, que era um advogado, e resolveu trazer para o Brasil, né? Depois, vários maestros foram, várias pessoas se colocaram naquele pedestal de que eu trouxe o projeto para o Brasil. Então, tem espalhado no Brasil todo, mas a Fiorella é uma das representantes assim, fiéis ao que acontece lá. E esse projeto ele aconteceu numa época em que, não sei se vocês lembram, das primeiras UPPs, né, no Rio de Janeiro, quando eles implantaram a primeira UPP, eles implantaram, em cima, embaixo era a polícia, e em cima, no prédio, era o projeto social, no Morro da Santa Marta. O projeto funciona da seguinte maneira: eles pegam crianças de vários morros, várias localidades do Rio de Janeiro e concentram, eles vão com uma van pegando as crianças e concentram em alguns centros, né? O Morro da Santa Marta era na época, agora mudou um pouquinho, e essas crianças têm, então, aulas de instrumento coletivo. E é uma mudança que tem nas comunidades fora de série. A coisa cresceu tanto que eles agora estão em outros lugares do Brasil, inclusive eu levei para João Pessoa, né? Eu fui lá com o secretário e com o prefeito, subimos o Morro da Santa Marta, eles adoraram, levamos lá para João Pessoa esse projeto, e ele cresceu de uma forma que, inclusive, uns 3 anos atrás, eu levei eles para fazer uma turnê, uma orquestra que nós formamos, das crianças. Eles foram tocar na Embaixada em Berlim, fizeram uma pequena turnê na Alemanha e foram para a Holanda também. Tocaram no Concertgebouw de Amsterdã. É um concerto lindíssimo lá, que a plateia não parava de aplaudir, porque no final a gente fez um concerto com eles em que eles tocando Mozart, Bach, e tocando também um pouco de música popular. Então, eles dançavam no meio. Foi uma coisa assim, realmente um show. Tinha uma parte que era uma peça de Bach, que começa lenta, e, de repente, entra uma cuíca tocando, fazendo solo. Assim, uma coisa genial. E esse projeto, então, teve vários apoios do presidente da Alemanha, Yo-Yo Ma
teve com O eles. Iomar sempre apoia, né, esses projetos. Lang Lang também teve com eles no Rio de Janeiro. Assim, muita gente apoiou esse projeto, gente grande, e eles estão lá no Rio. A gente pretende continua esse implantar em outros projeto. lugares. Continua. Continua. Eu estou tentando implantá-lo em outros lugares. A Ana será a próxima coordenadora professora, já está tudo acertado. A gente só não foi porque, infelizmente, em São Paulo, o projeto não existe ainda. Assim, isso demonstra o quanto a música pode ser um instrumento de promoção e integração social, né? Muito importante, né? Muito importante. A música pode ser, é a cura para muitas chagas da sociedade, né? Pode ser o caminho de cura de muitas chagas sociais, né? E até pensando de um jeito meio maldoso, o jeito político da forma errada de pensar, você pode se aproveitar muito disso, né? Em João Pessoa, o antigo prefeito, uma das coisas que ajudou na reeleição foi esse projeto social. Né? Por quê? Não porque era um projeto político, mas é um projeto que entra dentro das comunidades de uma forma que é bastante complicada de fazer. E eles conseguem entrar, e principalmente o apoio não vem só das crianças, vem das famílias, vem do entorno. E Sim. Isso é que realmente faz com que um projeto se solidifique, né? É que a família interaja junto com o que está acontecendo com essa cultura. Eu vi, não é esse projeto, mas deve ser semelhante, porque tem no YouTube, muita gente divulgou, Orquestra Jovem da Bahia tocando Sim. também, e com todo mundo dançando, uma coisa maravilhosa. A gente Maravilhoso aquele projeto. Fica fora muito lindo, né? Porque também, assim, não sei se vocês concordam, mas eu conheço também, morei na Alemanha, enfim, e conheço bem a Europa e os Estados Unidos, mas assim, nosso povo tem muita musicalidade, tem muita criatividade, né? Tem muita quando se oferece oportunidade, a coisa vai, né? Não sei se vocês sentem assim, mas eu sinto assim, né? Vai, né? Há falta de oportunidade, falta de educação, né? Quer dizer, e aí? Agora vocês estão com um novo projeto aí, que, aliás, foi por causa disso que eu me lembrei de chamar vocês aqui para uma entrevista, porque eu estou acompanhando, né, no YouTube. Conta um pouquinho desse projeto, Natureza Sinfônica, né? Então, conta para a gente. Você não quer falar, Ana, um pouquinho? Não, pode falar, depois eu complemento. Tá, então, Natureza Sinfônica é um projeto que surgiu na verdade, surgiu ele é muito baseado nesse congresso que nós fizemos. Eu queria explicar, esse segundo congresso de espiritualidade que você me convidou. Aconteceu uma coisa muito esquisita, porque geralmente músico profissional, né, os músicos da orquestra eram músicos do Teatro Municipal, da OSESP, que tocaram lá nesse dia. E são músicos que chegam, legal, tocam super bem, depois recebem o cachê, vão embora e está tudo certo. Tchau. Mas foi das primeiras vezes que as pessoas ligavam para mim, quando é que vai ter outro? Porque nós fizemos de uma forma que os músicos todos faziam um solo, então foi uma orquestra muito diferente. E eles adoravam. E, enfim, durante muito tempo eles me perguntavam, a gente quer fazer, não precisa de cachê, vamos tocar. Isso é uma coisa que talvez seja parte da espiritualidade que ajudou, né? Mas o Natureza Sinfônica, na verdade, quando pensei nesse projeto junto com a Ana, ele tinha, de certa forma, sido pensado como música, natureza e espiritualidade. Isso que... Não te falei nada. Eu achei que poderia ser tão bom isso, né? Então, mas eu pensei, se eu fizer um negócio desse, eu vou ser um tremendo picareta, porque imagina, eu vou entrar numa área que enfim, não é a área, não é uma área, porque espiritualidade é uma coisa muito complexa. Mais do que a natureza, porque ela se divide em várias facetas e várias pessoas se acham donas sem ser, você sabe disso, né? Então, assim, eu pensei, vou fazer primeiro o canal Música e Natureza, e aos poucos a gente vai integrando, né? E toda essa questão da espiritualidade, que é uma coisa muito séria. A espiritualidade ela envolve coisas que você tem que pensar muito antes de falar. Então, trabalhos muito sérios. A gente trabalha sempre de maneira, a espiritualidade de forma plural, né? Incorporando todas as formas de espiritualidade. Isso na música tem, né? Você tem tanta gente que fez coisas, compositores que fizeram
composições maravilhosas, ligadas a uma ou outra espiritualidade, mas que, no fundo, todas são de uma espiritualidade única, né? Porque essa é uma espiritualidade que eleva, que toca, né? Tem Então, um... mas eu fico toda vez que eu falo de espiritualidade, eu começo a me engasgar. Então, falei, se eu me engasgo aqui, eu vou ficar só na natureza. Depois eu chamo a Dora Encontre, aí a gente faz um outro complemento. Porque, na verdade, eu tinha pensado, fiquei muito tempo pensando nisso, eu falei, não, vai ficar uma coisa muito grande para mim, eu vou começar então com a música e natureza. E a Ana, ela é uma pessoa totalmente ligada a isso, mais que eu, né? Inclusive com a questão das plantas, da natureza. A gente vai sempre que a gente faz férias, a gente vai sempre para lugares que são ligados com a natureza. Sim, mas na verdade, explica um pouco para o público como é que é esse projeto, o que vocês estão fazendo, isso que é interessante. então, o projeto ele se resume em a gente apresentar obras que foram compostas baseadas em elementos da natureza. Sinfonia Pastoral de Beethoven. Eu já ia Enfim, citar essa primeira, que é a minha predileta. Agora, mais que isso, o projeto, a base do projeto, o objetivo é divulgar as ONGs que têm relação com a proteção ambiental. Então, você tem no Brasil várias ONGs, Instituto Terra, Greenpeace. Então, a ideia é pegar esse material deles e divulgar, né? E, então, eu cheguei a entrar em contato com alguns deles, eles acham maravilhoso, querem fazer. É novo ainda, mas eu ainda estou negociando, né? Na verdade, eu não tenho que negociar porque a gente divulga sem nenhum tipo de interesse o trabalho deles. É que eu estou esperando que eles comecem a me mandar mais material para que esse trabalho ande mais. Então, basicamente é isso. O objetivo final, além da música e da natureza, é incentivar divulgar essas ONGs. Nossa família aqui, a gente é bem ligado a essa coisa da conservação, ecologia. A gente nunca a gente vai fazer férias de ficar passeando em shopping e conhecer Disneylândia. Isso não é para gente, sabe? Eu nunca tive essa vontade, nem minhas filhas, né? A gente tem duas moças agora, mas eram crianças. E a gente sempre privilegiou ir para lugares no meio do mato, que não tinha nada, nem televisão, nem telefone, realmente, nem internet, nem nada. A gente gostava de passear, de olhar os passarinhos, de andar no meio da água, se tivesse água. E elas sempre gostaram de bichinhos, sabe? Por que não tem vagalume? Por que tem vagalume? E joaninha, e pegava minhoca na mão, e aquelas coisas. E a gente esteve sempre muito ligado à natureza, né? É uma coisa nossa, faz parte da nossa família. E aí, quando Antes de começar o programa, eu vi um habitante da casa de vocês aí. A nossa pomba, que a gente pegou pequenininha e cresceu aqui com a gente e não vai embora, ela não voa. Olha só que coisa, eu nunca vi uma Então, a gente... E aí, com essa coisa da música, a gente percebeu que quando a gente viajava para esses lugares, né? A gente ficava com muito mais vontade de tocar, de fazer música, ficava ligado em outras coisas que a gente se esquece quando a gente está na cidade, né? Que esse barulho da cidade, essa poluição, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar, tem que pagar. E a gente começou a pensar que a gente está perdendo esse elo com a natureza, né? E que é uma coisa tão importante, é o mais importante que a gente tem. Nós fazemos parte disso. A gente não é uma coisa, né, fora. E não somos mais evoluídos ou o que seja. É uma coisa só, né? E se a gente não pensar assim, a gente não vai para frente, a gente vai acabar com tudo. Não vai existir mais nada. Então, a gente achou que era importante essa ligação, mostrar para as pessoas. Para a gente está claro, mas muita gente não percebe isso, né? E a arte se inspira muitíssimo, sempre se inspirou muitíssimo na natureza, todas as formas de arte, né? Todas. Então, por exemplo, quando a gente esteve no norte da Alemanha, que a gente viu aquelas paisagens, o mar e tal, a gente falou, puxa, agora dá para entender Brahms, dá para entender a música dele, né? Então, você tem que conhecer aonde a pessoa vive, o mundo que ela vive, as paisagens, né? Esses pintores, Matisse, né? Ou outros, os jardins lá de Monet. Isso. Você tem que olhar e estar integrado com o mundo para você
ou poesia, ou música, ou pintura, ou o que seja, que para ser uma coisa eterna, uma coisa que tenha um valor, tem que fazer parte do mundo, tem que fazer parte da natureza, tem que ter uma inspiração maior, né? Que não só essa vida horizontal assim que a gente tem às vezes, né, vivendo aqui. Então foi isso, por isso que a gente caminhou para esse lado, tentando, foi ideia do Laércio. Eu sou uma pessoa bem mais prática, na verdade. Eu tenho esses pensamentos, mas eu sou uma pessoa muito prática, assim. Eu pensei, né? Mas acho que foi isso que a gente pensou por causa desse projeto, né? A gente está muito incomodado com o que está acontecendo, esse aquecimento global, essa destruição. Nossa, inclusive agora na Alemanha, né? Todas essas enchentes, né? No Canadá, o calor insuportável, calor né? insuportável, quer dizer, já está se revelando um desequilíbrio absurdo, né? Em toda parte. Né, por conta de que nós estamos acabando com tudo. Eu acho interessante isso, porque o que acontece? É uma coisa que eu sempre falei também na área da educação, que a gente só consegue conscientizar as pessoas, não é só pelo cognitivo, por números, é pela sensibilidade. Quando as pessoas se conectam com a natureza, e a arte é um instrumento de conexão, né, com a natureza, a gente se sensibiliza e a natureza passa a ter um valor para nós, de sentimento, né, de pertencimento. Não só uma coisa cognitiva, vamos acabar com o planeta, tá com aquecimento global. Não adianta só uma informação, digamos assim, cognitiva. Tem que ter a gente tem que se embeber, né, da importância, da beleza, do valor da natureza. Né? Laércio, eu queria perguntar uma coisa, pegando esse gancho da educação. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de artistas que estão produzindo coisas agora nessa época de pandemia, exatamente porque a cultura teve um apagão, por causa da questão do público e tal. Então, muita gente foi para o YouTube, tentou projetos, né, como esse que eles estão fazendo e outros projetos. E tem uma questão que, assim, a música instrumental, a música clássica, ela tem uma dificuldade de conversar com um público mais amplo, né? Existe uma certa resistência e tal, e isso também tem um peso aí em relação à questão da formação do público, né? Como que se faz, se dá essa formação, como que isso acontece. Então, por exemplo, um cara que eu sigo, que eu acho bem interessante o trabalho dele, que é o Hércules Gomes, que é um pianista, ele faz um trabalho no YouTube bastante ativo, e é um trabalho, ele resgata lá os pioneiros do século XIX e a música instrumental para piano do século XX, mas ele faz um trabalho de formação de público, de mostrar, por exemplo, como que foi a passagem da polca para o machixe, do machixe para o samba. Né? E ele mostra isso no... com ele é a Jane Dark, que é a nossa amiga comum, né? A Jane. A Jane. Ela é produtora, né, dele. E ele, então, assim, é um trabalho meio didático, né? Quer dizer, além dele resgatar figuras que ficaram um pouco sumidas, assim, do público, ele faz um resgate histórico e também faz uma apresentação didática de como que a coisa foi passando de uma para outra, para as pessoas entenderem. Ele mostra o lado de diversão da música, quer dizer, os músicos ali, quando vão criando essas variações, é como se eles estivessem brincando, né, com a quebra do ritmo, e isso é muito interessante porque isso dá aproxima do público essa linguagem. Como que vocês veem isso? Porque, de fato, quer dizer, vocês passaram por uma formação dentro desses projetos, vocês hoje fazem pontes com projetos que continuam fazendo formação de músicos e tal, mas existe, de fato, digamos assim, um buraco entre o grande público e essa linguagem, esse tipo de manifestação cultural. Existe, inclusive, uma resistência até de preconceito, né? De falar, isso aí é elitista, isso aí E, sem dúvida, que esses projetos como esse do Hércules Gomes é uma forma mas existem, historicamente, outros projetos existiram e tal. Como que vocês veem isso? Qual que é a importância disso? Porque também as pessoas também não veem importância, né? Então, acho que tem vários problemas. Então, desculpa, posso começar? O que acontece? Eu acho que tudo passa através da educação. Né? O que acontece? A música erudita, você pode comparar mais ou menos como um museu.
né? No bom sentido, que eu estou falando na música do século XIX para baixo, né? Mesmo a música do século XX, é música histórica isso. E assim, para você curtir, você vai dizer a música clássica é chata. Quem pensa que a música clássica é chata, ela pensa também que a Mona Lisa é chata, ou que poetas do século XIX, que Goethe é chato. Claro que é chato. Se você não tem nenhum elo de ligação cultural com isso, se não te é dado a educação para que você reconheça o sabor de um bom vinho, porque se você bota um vinho daquele docinho e um super vinho de 10 mil reais e a pessoa prova, a maioria das pessoas que não conhecem vão gostar do vinho docinho. Por quê? Porque você precisa, na verdade, ter informação para que você... Tudo se passa através de uma história, como se você fosse ver um filme. Você vê um filme daquele vinho, daquele sabor, como é que é produzido. Aí vem o valor, né? E depois que você vê esse valor, não tem retorno. Você não consegue deixar de ver valor, né? Então, assim, como uma pessoa que vai ao teatro uma vez por ano, por que ela não vai mais? Porque não consegue, mas toda vez que ela vai no teatro e vê uma peça, ela fala, putz, que maravilha, tem que voltar semana que vem. Aí não volta por N motivos, mas ela sabe que é uma maravilha, entendeu? Isso só se dá, a importância desses projetos sociais está exatamente nisso, em você fazer com que as pessoas vejam essa beleza, com que as famílias vejam, com que o entorno veja essa beleza. Agora, essa desmistificação que a gente sempre comenta da música erudita, ou da arte em geral, ela está muito ligada ao preconceito, como você falou, porque, na verdade, música erudita ela está no supermercado, no elevador, ela está em todo lugar. Se eu cantar para você pam, 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 em qualquer morro, em qualquer lugar na África, as pessoas vão saber o que pam, 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 pam é. Talvez não saiba que é Beethoven, mas já ouviram falar. É tão conhecido pam, 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 pam quanto os Beatles, ou mais. Então, assim, isso o que acontece é uma falta de informação. É dizer, sabe o que é pam, 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 pam? Aquilo não é um susto, não. Aquilo é uma música do compositor Beethoven que fez, aí conta aquela história toda. E a história é super interessante. Pô, o cara estava surdo quando ele compôs várias sinfonias dele. Entendeu? E na hora que você começa a mostrar para as pessoas como é feita uma música, dita música erudita, e as pessoas começam a dar o valor porque elas veem a complexidade. Não que tudo que seja complexo tenha que ter valor, mas é também uma forma de você mostrar, porque realmente, pombas, para fazer uma quinta sinfonia de Beethoven, o cara tem que ser muito gênio, né? Então, não sei se eu consegui responder um pouquinho, mas eu penso mais ou menos isso. A Ana vai poder complementar mais. Eu acho também que logicamente, o homem sempre quer o mais fácil, né? O que é mais fácil de entender. A música erudita, ou visitar o Louvre, ver aquelas quadros, tal, é mais difícil de entender, né? Então, e acho que os nossos governantes, infelizmente, eles acham que o povo é burro. Ou não, eles acham que o povo poderia ser muito inteligente, poderia pensar muito, acho que na verdade é isso. Então, eles não oferecem, porque se eles oferecerem, as pessoas vão evoluir e vão cada vez pensar e saber mais e perguntar mais. Então, o que eles fazem? Quando eles querem, no Natal, no Ano Novo, chamar as pessoas, eles oferecem aquela música bem rasa lá, bem lá embaixo. Não estou falando mal, eu acho que eles devem existir, esses artistas também, mas por que não pode também levar um concerto sinfônico, apresentar isso sempre, né? Porque um concerto sinfônico precisa de dinheiro. Então, é diferente, por exemplo, do Hércules, que é um cara sozinho com piano. Ele vai lá e faz. Como é que você vai fazer isso com uma orquestra? Você precisa do apoio... No mundo inteiro existe o apoio estatal. Não é só aqui que precisa. No mundo inteiro, na Alemanha, na França, né? No primeiro mundo, eles precisam do apoio do Estado. Né? E o Estado sabe da importância dessa cultura, desse tipo de cultura, para ofertar para o povo, porque eles não querem um povo burro. Né? Um povo burro faz o país inteiro decair. Mas nós estamos observando, né, como é que o povo que não é instruído, não é educado, coloca no poder. Né? Exatamente. Então, é importante você... Quanto melhor música, melhor teatro você oferece, as pessoas
vão evoluindo, né? Você é obrigado a pensar, você é obrigado a acessar sentimentos e sensações que você, com uma música muito simples, não precisa, né? Tudo bem, é bom para dançar, eu gosto de dançar. Então, não funk, mas eu gosto de samba, eu gosto de carnaval, meu Lars não gosta muito, mas eu gosto, acho legal. Só que você precisa de outras coisas que exijam mais da sua mente, né? E para isso você precisa de um apoio do Estado, né? E precisa de dinheiro. Eu me lembrei agora que eu estudei na Alemanha, né? Fiz 2 anos do ensino fundamental e 1 ano do ensino médio em Berlim, ainda na época do muro. E a gente não, nós tínhamos na escola, com a escola comum, não era escola de música, escola. Nós tínhamos aula de música na escola, né? Inclusive no ensino médio eu tinha aula de composição, eu não me esqueço, né? A gente tinha aula de composição, primeira apreciação musical, quer dizer, mostrava as orquestras, o bar, quais os instrumentos que estão tocando, depois a gente aprendia a compor uma sarabande, uma courante e tal, não sei o quê. Era uma coisa inacreditável. Tudo bem, era um dos melhores colégios de Berlim, mas, é assim, isso é essencial, né? A música é muito incentivada na educação fora do Brasil, né? E aqui nós, né? E nós temos um povo de muita musicalidade, né? E a nossa música popular é muito rica, né? Eu não estou dizendo essa música de fazer comercial, né? Estou falando da música legítima. Nós criamos coisas fora do comum, né? A bossa nova e tanta coisa harmonicamente maravilhosa, né? Mas assim, não, de fato, não há um incentivo como deveria e poderia, e isso traria uma... Por isso que a importância de desses projetos que vocês estão mencionando, né? Porque é muito importante que a gente eduque o povo para uma... Isso, na verdade, isso até melhora a qualidade de vida, né, das pessoas, né? A música melhora a qualidade de vida. É até terapêutico. Deixa a pessoa mais feliz, né? Mais sensível para todas as coisas, mais educada, mais concentrada, porque quando você estuda música para uma criança é muito importante, porque exige muita concentração, exige um senso de matemática grande para você tocar um instrumento, né? Então, te ajuda a pensar matematicamente, né? Para ler partitura, para dividir aqueles ritmos, você precisa desse pensamento matemático, né? Precisa de uma sensibilidade auditiva, coordenação. Então, tem vários aspectos que são muito importantes para a educação, para a evolução da educação, mesmo que você não vá ser músico. Principalmente, sim, acho, quando você não vai ser músico, né? E eu tenho uma experiência nesse sentido muito interessante, porque eu trabalho na educação há muitos anos, né? E durante 15 anos eu trabalhei em sala de aula mesmo, com crianças, pré-escola, ensino fundamental, médio. Eu sempre trabalhei, agora estou trabalhando com educação de adultos, mas porque eu quero multiplicar os adultos para mudar a educação. Mas uma coisa interessante que acontece é o seguinte: eu nunca fui professora de uma matéria específica, né? Eu sempre fiz projetos interdisciplinares. No entanto, eu nunca entrei numa sala de aula sem o meu violãozinho e tocando alguma coisa, cantando com as crianças. Hoje em dia, eu encontro ex-alunos que foram alunos meus 10, 20 anos atrás, e eles me falam: ai, mas eu me lembro daquela música que você cantava. E eles acham que eu era professora de música, porque o que mais marcou foi a música. Olha só que coisa incrível. A gente fazia tudo, poesia, música, história, filosofia, tudo, mas eles gravaram a música, né? Então, veja como a música é, assim, impactante, né? Na vida das pessoas. Eu fiz um projeto com música e poesia, baseado no livro da Cecília Meirelles, né? Ai, que lindo. Tem várias poesias ligadas à música, e foi muito legal, assim, eu achei que não ia dar certo, eu fiz uma biblioteca, e eu tocava Bach e distribuía aleatoriamente, assim, no público, os poemas, né? Cada um tinha um número, eu não me lembro direito como é que foi feito isso aí, mas aí as pessoas, entre as danças, né, das suítes, elas liam os poemas. Ai, que lindo. E eu achei que ninguém fosse querer participar, mas
Eles participaram. Eu, E foi muito legal. Esses projetos eu fiz aqui em Bragança em escola pública também, né? Eu cheguei a fazer sarau aqui em escola pública, as crianças cantando em alemão, em inglês, em francês, né? E foi maravilhoso, né? Então, quer dizer, a adesão das crianças a qualquer projeto bom é sempre grande. Eu nunca tive... O problema são os adultos, que às vezes atrapalham um pouco, mas as crianças sempre aderem muito bem. Então, eu queria complementar uma coisinha, Dora. Diga. Uma coisa engraçada que está acontecendo, vou aproveitar aqui o canal para falar. A gente tem muitos projetos sociais hoje em dia, projetos de ensino coletivo, de falar exclusivamente de música, né? Do Estado ou particulares. Existe assim, todos os estados têm, enfim, existe um grande trabalho em cima disso, podia ser melhor incentivado, mas, de certa forma, existe, em vários níveis, bons, ruins, mas existem. Mas tem uma coisa que eu acho que está fazendo falta, historicamente, que eu já, inclusive, tentei implementar, ainda não consegui, que seriam os projetos de ensino coletivo para pessoas ricas. Exatamente. Porque imagina o seguinte, antigamente, para você tocar um instrumento de cordas, você tinha que ter uma certa condição, né? E aí, para poder tocar aquele instrumento. Então, você tinha sempre o gerente do Banco do Brasil, minha mãe tocava piano, ou outro sabia que um sujeito que era dono de uma rede de lojas, o tio tocava violino. Sempre, isso há uns 30 anos atrás era comum. Sempre alguém da família tinha uma ligação com a arte ou com a música. O que acontece hoje em dia? Se teve uma inversão. O rico... Assim, não estou falando Houve sertanejo universitário. Exatamente. E, na verdade, quem é que tem que pagar essa conta? Quem é que tem que pagar a conta? Quem vão ser as pessoas que vão incentivar, que vão apoiar um projeto? O sujeito que vai sentar lá no ministério é uma pessoa que provavelmente vem de família rica. Esse cara é que vai dizer se o projeto passa ou não. E a avó e a tia dele, hoje em dia, elas não tocavam violino, né? Provavelmente até... dançam funk ou qualquer outra coisa, nada contra, é importante também, mas a gente perdeu esse elo, né? A gente pode mudar, em vez de falar de música, falar de museu. Minha tia tinha uma ligação com o museu, meu irmão, enfim, isso mudou drasticamente. Eu acho que seria, e a gente, de certa forma, a gente tem até um certo preconceito. Quando eu falei isso, todo mundo, né, fazer um projeto social para rico, né? Mas você imagina, não faz falta nas escolas particulares esse tipo de projeto para que as crianças estejam vinculadas com a cultura e com a arte, e até oferecer isso de uma forma tranquila, você não precisa pagar a própria... Porque, claro, agora, porque... Você citou uma coisa importante mesmo, eu acho, porque senão a gente tem as elites desinteressadas da cultura. Né? Exatamente. E se você bota uma elite... Eu falo a questão do dinheiro, mas você pensa bem, o sujeito vai ter que botar a criança para tocar violino, um projeto de uma escola particular. Ele fala, pô, o moleque já fez briga de galo, jogo de botão, xadrez, judô, ele sempre muda e não quer nada. Eu não vou investir num violino para ele ficar um mês e desistir. O violino é chato, ele pensa assim, o pai. Então o melhor... Por que não oferecer isso, assim como é nos outros projetos? Eu acho que dá para se fazer isso. Mas sabe o que acontece também? Existe uma outra questão, né, que você citou aí, Ana, que é uma questão preocupante, é que as crianças hoje e os adolescentes estão só em cima dos tablets e dos jogos, né? E isso tira completamente a concentração, né? Aliás, de tudo, né? Do estudo, de tudo, né? Eu não sei. Você acha? Eu não sei. Eu tenho outra percepção disso, sabe? Minhas filhas, elas têm agora 23 anos, né? E elas não cresceram, já não nasceram como essas crianças de agora, no meio dessa, né? Mas quando a pequenininha, desde a mais nova, né? De pequenininha ela era ligada na tecnologia, tanto é que ela trabalha com isso hoje, com animação 3D, é o que ela faz. Ela chegava no computador lá e arrasava o celular, sabe? O Lars comprava o celular, ela falava, não, bem pequenininha, eu vou fazer para você. Ela fazia e pronto. Mas, como ela cresceu
junto conosco, né? As duas E os cresceram. outros estímulos? E os outros estímulos que ela teve? Elas estudaram música, elas Não ficaram o desenham tempo super bem. inteiro Então, jogando eu no acho que quarto. essa coisa de você estar ligado ali, elas jogavam todos aqueles jogos que os pais proibiam, que era de, isso é violento, não pode. Eu deixava. Nunca me incomodei, sabe? E até elas entrarem na escola, elas ouviam o que a gente ouvia de música. Aí entrou na escola, começou a ouvir toda aquela porcaria lá. Eu falei, pode ouvir, quer ouvir? Ouve. Vai ouvindo. Um dia elas pararam, elas falaram, não, é chato, não quero ouvir isso aí mais, não gosto, né? Então, tudo depende da educação que você tem em casa, sabe? Eu não era aquela chata que falava, desliga o computador, desliga o jogo. Pode jogar, joga. Eu acho que proibição não leva a lugar nenhum na educação. Desde que você mostre é que você tem que estimular do outro lado. Tem que ser estimulado, tem que ser mostrado, né? Então, eu, em casa, por exemplo, para a mais velha, nunca tinha comido balinha. Eu falava que balinha era uva passa, eu dava uva passa. Falava aquela balinha. Quando ela entrou na escola, que ela entrou antes dos 2 anos, porque eu ia ter outro bebê, precisava que fosse para a escola e tal, ela descobriu que aquilo lá não era balinha. Ficou muito brava, sabe? Muito brava. Mas já não tinha chupado balinha aquele tempo inteiro, né? E aí foi descobrindo o que era bom de comer, o que não era bom de comer, o que é bom de ouvir, o que não é, mas desde que você mostre, exatamente. Exatamente. Tem uns caminhos, assim, por exemplo, tem um videogame, um jogo que é famosíssimo, tem várias versões e tal, um dos mais jogados mundialmente, que chama The Last of Us, que é uma saga e tal, e o cara que fez a trilha desse The Last of Us é um músico argentino, Gustavo Santaolalla, né, que ele chama, que toca uma música instrumental super, super bonita, super elaborada, e as pessoas que jogam, os fãs do jogo, idolatram esse cara, compram a trilha sonora, escutam a trilha sonora quando estão no carro, quando estão pelo celular, ficam ouvindo, todas as trilhas. porque adoram. Então assim, se você consegue pegar por esse caminho, esse cara, então você gostou dessa música? Olha, tem essa aqui, tem a outra, tem não sei o quê. Você vai indo, então tem aberturas, né? Exato. Mas acontece que exige uma atitude ativa dos educadores, dos pais, né? Não é deixar para lá, deixa lá a criança sozinha o tempo inteiro com o tablet ou no jogo, sem um trabalho de educação, né? Esse que é a questão, né? Eu estava sempre, a gente estava sempre muito junto, né? A gente fazia no carro, o nosso carro falava, eu fazia uma voz do carro, fazia um teatro lá dentro, conversava, era muito engraçado. Aí a gente pegava o tecladinho em casa, cada nota era um personagem, sabe? Então elas faziam. Educação então tinha esse outro lado. Musical, é óbvio, né? Gente, nós já estamos quase chegando no final dessa nossa maravilhosa conversa. Eu quero dizer para as pessoas que nós vamos colocar aqui embaixo os links de que vocês citaram, do canal de vocês, Natureza Sinfônica, do projeto Ação Social. Vamos colocar todos os links aqui para vocês se inteirarem. Também vamos colocar do Hércules Gomes, que também tem um canal muito interessante. A gente divulga todo mundo, toda coisa que é boa, a gente divulga aqui. E vamos esperar, então, a você também adentrar na música e espiritualidade, tá bom, Laércio? Em breve. A gente vai falar também. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Vocês querem terminar com alguma consideração para a gente encerrar o programa? Eu só queria agradecer a vocês, né, pelo convite e divulgar esse trabalho nosso, que é um trabalho que está começando, mas eu acho que é um trabalho muito importante e a gente não quer, na verdade, ser dono de tema nenhum. Eu espero que esse tipo de tema que ele se espalhe para vários músicos, vários artistas, porque eu acho que é muito bacana você ter, por exemplo, poesia e natureza, espiritualidade. E a gente tem que fazer uma grande mistura, porque quanto mais gente estiver focando no que é importante para o mundo, sim, enfim, mais a gente vai conseguir andar para frente. Exatamente. Você, Ana? Isso, eu queria agradecer o convite, dizer que foi muito legal. Eu estava um pouco reticente, eu não sou muito de participar assim, mas eu gostei muito. E é isso, a arte em geral e a natureza, né, é de todos, né? Então o que a gente quer é isso, que todo mundo
participe e entenda isso, né? E eu vou, então, terminar com uma poesia aqui, que é justamente a salvação da poesia. Precisamos fazer uma da salvação da música, né? Que é equivalente. Faz duas! Depois de uma guerra, sobra poesia? Enquanto se atura uma pandemia, sobrevive a poesia? Mas em tempos de paz suposta, de normalidade torta, onde se esconde a poesia? No meio da noite fria, com o irmão na rua. Como se canta a lua com a chacina na favela? A poesia onde se esgueira ante a criança abusada, ante o pobre sem beira e a mulher espancada? Onde se acha a poesia? Quando a natureza anda abatida. A poesia corre enlouquecida, ávida de flores e de delicadezas. A poesia grita proezas para reclamar justiça e humanidade, para ensaiar beleza e sanidade. Apesar dos pesares, a poesia persiste, avista estrelas na noite triste. Abre-se em mares de pranto reparador. A poesia pode gemer de dor, mas ainda nos salva do destempero, abranda o desespero e nos faz tecer a cada dia um caminho de certo alvorecer. E assim ainda mais faz a música. Gente, muito obrigada, viu? Um grande abraço. E nós permanecemos aqui com o nosso programa Educação... eu ia falar Educação e Espiritualidade. Semeando Espiritualidades, a gente falou tanto, né, de educação. Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E voltamos agora, ele está ocorrendo quinzenalmente. Novas e maravilhosas sempre entrevistas que nós trazemos aqui. Um grande abraço a todos e todas.